Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, bom dia a todos os irmãos. Neste momento, vamos trazer aqui um estudo que é de grande relevância espiritual e que precisa ser entendido. O que diz a Bíblia sobre batismo de bebês? O que é que você acha? A sua concepção? Batizar um bebê que não tem entendimento, que não tomou suas decisões, é certo ou errado? Vamos ver o que é que a Bíblia diz. A Bíblia não diz nada sobre batismo de bebês. Não há nenhum lugar na Bíblia que diz que um bebê foi batizado. Você não vai encontrar na Bíblia, em nenhuma hipótese, em nenhum capítulo e versículo, que um bebê foi batizado. As pessoas que foram batizadas, que está na Bíblia, sabiam o que estavam fazendo e tomaram essa decisão de forma consciente. Ninguém foi batizado sem seu consentimento. Da mesma forma, você não pode pegar um bebê e levar para ser batizado se ela não tem um conhecimento, se ela não sabe o porquê daquele batismo. Então vamos lá, vamos entender aqui. O batismo, ele salva? É uma pergunta também que muitos têm dúvida. O batismo salva ou não? Quem é salvo é porque foi batizado? Ou não precisa se batizar para ser salvo? O batismo, ele salva? Claro que não, ok? Então, o batismo não salva. O batismo em si, ele não salva. Ou seja, só o batismo, batizei, pronto, estou salvo. Não está. Só a fé em Jesus pode salvar. Aqui em livro de Romanos 10, 9 ao 10, diz: se confessar com a sua boca, você será salvo. Então o batismo é o símbolo, né? É ele representando a nossa morte para o pecado e ressurreição, para a vida eterna, pelo sacrifício de Jesus. É isso que é o batismo. Se uma pessoa se converte e morre antes de ser batizado, essa pessoa está salva. Isso aconteceu com o ladrão, que morreu ao lado de Jesus, né? Do mesmo modo, se uma pessoa é batizada, mas não aceitou Jesus como seu Salvador, não está salva, ok? Então o batismo não tem sentido sem haver conversão primeiro. Agora, batizar bebês é pecado? Também não é pecado. Batizar um bebê não é pecado, mas é errada as pessoas que levam um bebê para se batizar. Deus, ele não vai castigar quem acredita que isso é certo. Claro que, mas batizar um bebê é perder algum sentido original do batismo, ou seja, como símbolo da conversão. Agora, claro que é bom dedicar a criança a Deus, isso sim, a criança ser apresentada a Deus, integrá-la na família da igreja e fazer o compromisso de ensiná-la nos caminhos de Deus. Mas isso não precisa de um batismo, ok? Não precisa você fazer isso, batizar a criança. Não, o batismo ele deveria ser reservado para quando a pessoa já tiver tomado a sua decisão, saber o que é o batismo. Como é que eu vou ser batizado se eu não sei para que serve, se eu não tenho conhecimento, se não é de minha própria autoria ou meu desejo de ser batizado? Não pode, está errado. Então, batizar o seu bebê não vai salvá-lo. Pela sua atitude, é você que está fazendo. É porque você está acreditando. Não, não é assim. Deus não vai lançar no inferno quem é muito novo para entender sobre o pecado e a salvação. Isso nós temos. O reino dos céus, ele pertence a quem é como a criança. O próprio Jesus falou isso, né? Humilde e inocente para o mal. Mateus 18, 3, 4. Eu asseguro que não e não se convertam, né? Se tornar como uma criança, jamais entrarão no reino do céu. Portanto, quem se faz humilde a esta criança, este é o maior no reino de Deus. Então, o batismo ele substitui a circuncisão? Sim. Primeiro, o que é a circuncisão? Circuncisão era um corte que se fazia no prepúcio, no pênis da criança, para cortar aquela pelezinha
né, que no Nordeste chama de cabresto, né? E ali era cortado, um sinal que a pessoa estava ali marcado, estava ali com aliança com Deus. Era assim. Então o batismo substitui a circuncisão? Sim. Né? Na época era. Né? Porque a circuncisão acontecia depois do nascimento e representava a pertença ao povo judeu. Então a criança, quando ela nascia e aquele prepúcio ali era cortado, representava isso. Então o batismo ele acontece depois do novo nascimento espiritual. É diferente, que se chama conversão. E apresenta a pertença à família de Deus. Ok? Não porque o novo nascimento ele acontece com uma decisão pessoal. Agora, que um bebê ele não tem capacidade para fazer sua escolha. Porque ele não sabe, ele está inocente. E é totalmente fora do contexto bíblico batizar crianças. A Bíblia incluíam bebês? Sim ou não? A Bíblia não diz, irmão, se incluíam bebês ou não. Mas é importante ler o contexto. Todos que foram batizados ouviram sobre Jesus e se converteram primeiro antes de se batizar. Ok? No Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40 a 41, com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitam a mensagem foram batizados naquele dia. Houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Olha que coisa linda. Então, para você ter uma ideia, em alguns casos, até crianças pequenas podem entender a mensagem da salvação e responder sinceramente ao chamado. Mas um bebê pequeno que não tem entendimento, nem fala, não consegue fazer isso. Então o batismo na Bíblia é sempre para quem entende, é para quem conhece e sabe que está sendo batizado. Eu espero te tirar das suas dúvidas aqui no programa de Deus. E você que me segue, deixe seu comentário aqui abaixo. Procure sempre aqui no YouTube, nosso canal, @pr.adorador é de Deus. Em todas as plataformas e redes sociais, também os nossos louvores estão sendo tocados. Amém? Que Deus abençoe e fale mais o teu coração. Que Deus te guarde e te ilumine comigo todos os dias na Rádio Gospel 1000 e no domingo às 5 da manhã na Rádio 93 FM, num programa É de Deus.